Hello everyone, how are you today? Well, this is Teacher Talking Time. And here we have Silvia Tacitano, my friend. Se você quiser saber um pouquinho mais de como ela entrou no inglês e tal, você pode voltar no outro episódio que ela se apresenta. A gente teve um outro episódio que a gente falou um pouquinho, né, da carreira dela como professora. E agradeço mais uma vez de estar aqui comigo, né? Esse momento é sempre muito rico de conversa entre professores e amigos também que nós somos. E hoje a gente vai conversar um pouco, gente, sobre lesson plan, né? Que é um tema assim que muitas vezes a gente fica, e aí, eu vou no improviso ou eu planejo minha aula? Até que ponto é legal improvisar? Até que ponto é legal planejar? E tipo, às vezes as aulas melhores são as que são improvisadas. E então, será que não é melhor improvisar sempre? Então, tem, né, essa questão, e aí eu queria compartilhar com vocês as nossas experiências, a gente falasse um pouco disso, que eu acho que é importante. E a pergunta inicial seria, to plan or not to plan? That's the question. To plan, always. Always? Okay. Always, in everything. Ok. Na minha experiência como professora, o planejamento é o que faz a diferença completamente. E eu acho que, eu entendo o que você falou do improviso, e às vezes eu acho massa, e realmente traz aquele up para a aula, mas eu acho que, de uma forma geral, quando você trabalha com planejamento, mesmo o improviso não é tão improvisado, aquilo ali veio para você naquele momento e caiu super bem. Por quê? Porque você já estudou aquele assunto, você já estudou como você ia fazer, não veio do nada, não foi que parece, né, até que baixou o negócio ali, mas não baixou. Isso aí é porque isso vem na tua cabeça há quanto tempo você está pensando naquela aula. Uma vez, quando eu estava dando aula, um coordenador falou que quanto mais trabalho você tem planejando a aula, menos trabalho você tem em sala. E pra mim isso é verdade. Né? É muito verdade, porque assim, a aula, quando ela tá bem planejada, você vai cobrir todos os objetivos pedagógicos, né? Assim, você precisa começar a aula de um jeito, e aí cada curso, né? Existe, né? Tem a sua abordagem, tem o seu método dentro de sala, mas assim, você vai começar de uma formativa, vai passar para uma atividade passiva, depois os alunos estão falando, porque assim, inclui como a comunicação de uma forma geral. Em um momento você está produzindo, em um momento você está recebendo, e você precisa, como professor, criar essa oportunidade, né? E assim, quando você planeja a aula, na minha opinião, né? Quando ela tá lá, redondinha, bem planejada, você sabe o que você vai ter que fazer. Existe um tema, né? Hoje a gente tá falando, sei lá, vamos falar de viagens. Então o tema central é viagem, mas em viagem a gente vai abordar, sei lá, embedded questions. E aí você vai trabalhar essa estrutura, você vai trabalhar esse tema, tá tudo ligado. O aluno, ele não percebe que ele tá passando de um momento para o outro, de um momento para o outro, de um momento para o outro. E quanto mais você estuda, quanto mais você prepara a sua aula, melhor você pode fazer isso. Tem uma coisa interessante que você falou de abordagem e tal, eu sempre falo isso, se você vai num psicólogo e você pergunta pra ele qual é a abordagem que você usa, e ele vai dizer, eu trabalho com cognitivo comportamental, eu trabalho com psicanálise, então ele tem a linha de trabalho dele, a abordagem. Se você pergunta a um professor qual é a abordagem que você usa, a maioria deles vai responder o quê? Conversação? Pois é, conversação, conversação não é abordagem, conversação não é método, né? Conversação, o que é conversação? Não tem. Então, assim, a gente precisa, enquanto professores, nós precisamos nos qualificar e saber o que a gente está fazendo em sala de aula. E não o plano de aula você preparar um plano de aula embasado em uma abordagem. Eu achei lindo quando você começou a falar, porque tem momentos que vai ser uma atividade mais ativa, o aluno vai estar produzindo mais, depois ele vai estar mais receptivo. Então, assim, quando você consegue orquestrar esses momentos no seu plano de aula, aí é quando a aula sai redonda, porque, assim, teve um momento em que o aluno foi mais passivo, mais receptivo, depois ele precisou colocar aquilo para fora, o output do que ele está aprendendo. Então, assim, você saber preparar, porque você conhece a abordagem que você trabalha, né? Eu trabalho com abordagem comunicativa, abordagem natural, abordagem, enfim. E aí você vai poder preparar com maestria, e aí pode ser que dê errado, né? Mas eu sempre digo assim, bom, planejado vai estar, pode ser que dê errado, mas eu vou ter o que fazer. Não, claro, e assim, eu acho que no momento em que você planeja, você é obrigado a pensar, eu vou colocar aqui o tic-tac-toe pra quê?
O que é que eu quero com isso? Não é só just for the fun of it. Né? Não. Absolutely not. E aí o que acontece? Quando você tem esse objetivo, por exemplo, tem uma atividade, os alunos super curtiram, você não achou que eles fossem curtir, mas eles estão produzindo. Eu corto a atividade, eu passo para a próxima, ou eu deixo fluir e tipo, algo que era tipo 10 minutos virou 30. Às vezes isso vai ser válido, às vezes não vai. E como é que você vai saber disso? Se você tiver com a aula planejada, qual era o objetivo disso aqui? Então, assim... Objetivo pedagógico, né? Exatamente. Porque, assim, porque muitas vezes você vai... os professores, quando a gente não conhece de metodologia, eu digo porque você não, mas eu comecei a dar aula, eu não tinha treinamento nenhum. Eu era aquela pessoa que fiz aula de inglês, eu adorava, e comecei a ensinar. Replicar, então, né? eu replicava as atividades, os joguinhos e tarará. Então, mas assim, quando eu comecei a estudar, que eu aprendi, que fiz, nossa, mas a hora do joguinho não é essa. Mas por quê? Por conta disso, disso e disso. E você estrutura o seu plano de aula, aonde você vai colocar o joguinho, onde o joguinho de fato é útil, né? Porque assim, pra mim era assim, o aluno tem que se divertir, e não é assim, né? Não é assim, porque tem o nice teacher, eu sempre falo isso, tem o teacher que é nice e tem o teacher que é good. Good, exactly. Né? E aí não é aquela pessoa que tipo, eu fui pra uma aula de inglês, eu escuto muito isso, nossa, mas eu ri a aula inteira, maravilhoso professor. Olha, a gente fazia muitos joguinhos, a gente fez música, a gente se divertiu, e eu saí de alma lavada da aula de inglês. Eu falei, bom... E aí? Mas... Pode ser que seja, pode ser que tenha sido uma aula excelente, claro. Vai que o professor realmente trouxe tudo isso e ele aprendeu, mas assim, você não pode usar isso pra mascarar o... Não, e outra, será que foi maravilhosa a experiência pra você? Foi, mas será que você aprendeu inglês? É exatamente isso. Será que você conseguiu ter oportunidade de falar Pode ser que ele tenha e pode ser que não, né? E assim... Então, cuidado com, eu sempre digo isso para as pessoas, cuidado com tanto para os alunos quanto para o professor, cuidado com a sua aula show. Você pode ser um showman ou uma showgirl, mas aí se você falou, contou piada o tempo inteiro, você divertiu todo mundo riu, mas e o aluno falou na aula? Ele usou isso, com certeza. O seu plano de aula deu espaço para o aluno falar, porque precisa ter, né? Se você tivesse que dosar, assim, tipo, porcentagem de atividades em que o aluno precisa falar na aula, né? Eu sei que você trabalhou muito tempo com a abordagem comunicativa, que foi aqui eu trabalhei, que trabalho hoje ainda, mas, assim, diz uma porcentagem, assim, tipo, para que os professores iniciantes eles possam ter essa noção, tipo, quantos por cento da aula o meu aluno precisa falar para eu considerar como foi uma coisa positiva e produtiva para o aluno? Rafa, eu acho que isso vai variar muito de nível, né, da idade, tem uma série de fatores. Vamos eu para acho sharp, que assim, pelo tipo, menos, básico, intermediário e avançado. Veja, eu acho que uma aula em que o aluno esteja ativo menos do que 50% do tempo não é effective. Tipo, esqueça. E 50 é assim... Ativo que a gente fala... assim, é ele produzindo, tá? Falando, não sou eu. Falando, que fala em português. O ideal, se ele não sabe inglês, mas assim, que ele tente acompanhar, que misture português com inglês, mas assim, ele precisa estar... ele está se expondo, produzindo, ele está se arriscando, exatamente. E assim, 50 eu tô, assim, menos do que 50... Not acceptable. Não, eu sempre falo, eu digo assim, meus alunos que... mandam mensagem pra mim e falam assim, Rafa, como eu posso descobrir se o professor é bom ou se um curso é bom? Eu disse, vai pra aula experimental, senta lá e pega um papelzinho, e aí você faz um timing, né? Você começa a cronometrar quanto tempo os alunos estão falando e quanto tempo você fala na aula do cara ou da mulher. Se você passou a aula inteirinha calado, não se matricula. Né? Se ele te fez falar ali, quantos minutos foi que ele fez? Ele me fez falar 20 minutos. Ok. A gente participou ativamente da aula, tipo, não o professor falando, mas os alunos produzindo, tipo, 30 minutos. Ok. Se não foi assim, por mais legal e simpático e alegre, plante bananeira e tarará, mas não fica, porque não é legal pra você não vai aprender. Não vai, exatamente. Que é eu acho que a gente realmente só aprende quando a gente produz. Né? Assim, por exemplo, quando você tá... E pra mim isso vai também exatamente pra questão do planejamento de aula. Quando você vai escrever uma redação, você aprende, né? Aqui você começa com a introdução, tem desenvolvimento, conclusão, como é que você trata cada pedaço desse. E assim, você não simplesmente chega e escreve qualquer coisa. Você pode até fazer isso. Tu vai tirar uma nota boa? Não. Tu vai comunicar? Talvez não, muito provavelmente não vai, né? Exatamente. Então, eu penso no planejamento de aula exatamente
dessa forma. E assim, pra mim, pessoalmente, eu sempre tento estar 1, 2 aulas planejadas à frente. Porque, e sempre tenho atividades extras para aquela aula. Os jokers. E assim, às vezes é um pouquinho de tempo a mais que você precisa, ou alguma outra atividade para complementar aquela aula, e às vezes simplesmente a coisa fluiu de forma tal que você entra, pega um pedaço da próxima aula. Então assim, se você tem se você já isso tem essa outra mapeado, planejada, você pode fazer isso. Isso não deixa de ser, de certa forma, uma improvisar também, porque você sentiu ali a turma, mas já tá planejado. Mas já tá, por isso que eu tava falando que assim, mesmo quando baixa o santo, não veio do nada, né? Você tá com isso aqui no fundo, the back of your mind, thinking about it. Então tá tipo na agulha. Até para improvisar você precisa ter algum planejamento, que senão não funciona. That's what I believe in. As a teacher, like for me, I always get a little nervous before my classes. You know, I've been teaching for like 20 years, and so do you think it's like it is really necessary to have like a piece of paper with what you're going to do, like step by step, like your lesson plan at the beginning when you started, was it the same after like 2-3 years? Personally, I like to have things written down, and I do that like whenever I'm in a meeting, I need to because write it my down. first ones were like 4-page long. Oh, no. And then my last one was like half a page. Just reminders. Because I know what I'm going to Absolutely. I agree with you. I've always had like notebooks, and I would get a notebook for each like level. Exactly. So sometimes when I was teaching that level again, I had the planning that I could, work with and then go and improve upon it, depending on my class and a lot of things. It's very dynamic, right? But the structure was there. So at first I would have like 2 pages, of planning, and then at the end I would just this, and then some reminders, some sort of structure, because as you're going, I think as you get more experienced, you get a lot of input. I think you analyze, okay, what am I going to do now? Is it going to be a warm-up? So I know like how to conduct a warm-up activity. So, but at the beginning I didn't know that. So I was like, okay, ask your students to do this. Elicit this. Exactly. Don't forget to do that. So at the very beginning, I thought that it was essential because I had to, let's say, okay, now I don't know what to do, like I'll freak out. So then I can just have a look at my lesson plan and say, okay, so I have to ask them, And then this was amazing for me because I knew exactly what I had to do. And sometimes if I was nervous or something, I could just go back there and I have this and this and this and this that I have to do. And also it was great to plan ahead because I would always try to balance okay, so this is going to be the students are going to be more productive at this point, and then so after that I can just do something like a listening activity or a reading activity, to actually balance, because then you would have the ups, the highs, the ups and downs of exactly. Your lesson plan. And I think that really helped me. And nowadays I can do that automatically. It's really easy for me because I know, so I've just done a reading activity, so I'm just going to do a speaking activity now because it's positive, negative, positive, negative. Exactly. So I don't know if that helped you. Oh, absolutely. It did, and I totally agree with you. And I think a lot of it is as you grow more experienced, and these things, they end up really second nature, then you can focus on other things, on how to develop better. Have fun with your students. Exactly, and see you're not so worried about the structure. It's just because it's just there. It is. And then again, that's why it's so important there to be a lesson planning, because you have that structure there, and even though you have it
you know it's there, you've learned it, you know it by heart, and then you're free to go and do other things that you could not exactly it comes with, you know, like whenever you're talking to someone, you have an idea, you plan what you're gonna say, and then, you know, the conversation goes to somewhere else. Yeah. And that might be excellent, and maybe it is not. And if you do not have that structure there, how do you know, oh, okay, let's come back here, this isn't working? What do I have to do today? Exactly. Like, what's my aim, you know? Yeah, wow, awesome. So, wow, it's just amazing. Thank you so much for being with us and sharing all the experiences that you have. And wow, it's just amazing. I don't know if you guys felt that, but to actually reflect on what you're doing and what you did, I think it's really like fruitful, you know, like we can actually say, okay, so what am I doing? What should I do? Like, what can I do in order to improve? You know, I think this is awesome as a professional and as a human being too, because, you know, like we grow every day. And I think it's important for everybody, like all the professionals, like we should always be thinking about, okay, how can I improve, you know? What can I do better? Yeah, what can I do better? So thank you so much. It was a big pleasure. And I'm gonna have to invite you to come here again because it was great. Oh, I had a great time too. Yeah. It's really nice, you know, reminiscing. Yeah, so I hope you guys liked it too. And see you next time. Bye. Bye.